E agora nós queremos ouvir a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Teu Filho, que o Saulo já tem preparado, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Que possamos ser edificados pela pregação da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Abençoa o Teu Filho, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, paz de Jesus. Bom demais conhecer vocês. Eu tive o privilégio de ser o aluno mais velho lá na escola do Adrian, e essa semana aqui com o pessoal da base de Passo Fundo, e poder permanecer até hoje, para mim foi muito gostoso. Eu fiquei muito contente de poder esticar um pouquinho mais, amém? E eu sou o Saulo, tio Saulo, já não tenho neto meu ainda, mas já estou ficando vovô Saulo. Cada base que eu vou, acho um neto. Estava lá o Thomas me chamando de vovô, né? Nós servimos na base de Caxias do Sul. Sou casado com a dona Carmen há uns 34 anos, 33 anos. Temos o Jaziel, nosso filho mais velho, e a Giovana, que é a nora, que moram lá em Campo Grande. E a Suzana, que é a filha mais moça, que mora conosco por enquanto. E aí nós estamos servindo a partir ali de Caxias do Sul. E essa semana com Passo Fundo, então foi um privilégio. Nós vamos meditar um pouquinho no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1. Eu gosto quando o Adrian falou sobre a meditação na palavra, é a aula que eu acho que eu mais gosto de trazer na missão, é meditação. Eu realmente gosto dessa aula, porque eu entendo o quanto eu preciso aprender a ouvir a voz do meu Pai. Quanto eu preciso ler a Bíblia com os olhos do Espírito. Quanto eu preciso depender da iluminação do Espírito, em vez de ficar tentando interpretar com regras. Gente, regras é bom, né? Para quem, o Adam estudou teologia, você está hermenêutica, aquele negócio toda a teologia lá, né? Isso é bom, isso é de Deus. Mas precisamos da iluminação do Espírito para a gente compreender o que o autor realmente quis dizer. Porque o que nos define é o que Deus disse, não necessariamente o que eu entendi, né? E às vezes a gente entende, porque somos muito inteligentes, mas o nosso entendimento precisa ser ampliado. Então, Gênesis 1, Deus está falando, lançando o fundamento para o discipulado do povo de Israel. Ele vai tirar Israel do Egito. Só que Israel viveu 400 e poucos anos lá e aprendeu muita mentira. Em 400 anos dá para aprender muita mentira, não é não? Não precisa 400. Para aprender mentira é tão fácil. Então, é preciso quebrar com todas aquelas crenças falsas para depois lançar o fundamento. E é por isso que ele começa contando a história de Deus. A história de Deus é essa: ele cria, depois vem a queda, ele chama Israel, depois vem Jesus, vem o Espírito, a igreja começa a trabalhar, daqui a pouco a gente vai para casa. É essa história que está em andamento. É interessante quando Jesus fala de discipulado, quando na Bíblia fala de discipulado, ele fala que isso é uma responsabilidade paterna, porque simplifica muito. Nós recebemos nossos filhos, eles estão totalmente
disponíveis ao discipulado, eles não aprenderam nada ainda de mentiras e erros. É bem mais simples lançar a verdade no coração de uma criança do que tirar todas as crenças falsas para depois, então, colocar a verdade. E é o que Deus está fazendo com Israel. Ele precisa antes tirar crenças falsas. E a primeira crença falsa que ele vai tirar aqui já no capítulo 1, versos 1 até o 3, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa é a grande verdade, mas é a primeira crença falsa que Israel precisa deixar, porque eles passaram 400 e poucos anos no Egito, aprendendo e ouvindo sobre Atum-Ra, que seria o criador lá na mitologia dos egípcios. Imagina, as crianças ouvindo, os adultos ouvindo, 400 anos e 430 de histórias erradas. Tanto, você percebe quanto foi difícil tirar de Israel isso? Israel nem conseguiu morar em Canaã perpetuamente, como era o plano. De tanto que essa crença ficou impregnada na alma deles. Estevão vai confrontar o povo de Israel naquela pregação que acabou na morte dele e diz: vocês, os nossos pais, saíram do Egito, mas trouxeram os seus deuses, trouxeram o Egito no coração. Então, tirar uma crença falsa é muito difícil. Então, quem sabe, nessa noite, o próprio Espírito Santo vai nos fazer lembrar de alguma crença falsa que a gente mantém. Pode não ser tão idolátrica quanto adorar um bezerro, mas está na nossa fraseologia. Não levanta a mão. Quem já foi aqui católico romano, por exemplo? Fácil, né? Fácil para você quando se assusta. Nossa Senhora! Porque você acostumou, você ouviu isso a vida inteira. Lá em Minas Gerais eles não falam Nossa Senhora, né? Falam, não! Tá? É a vida inteira fala isso. Você passa um sustão ali e consegue se safar, dá tudo certo. Rapaz, eu tive uma sorte. Eu não conheço crente com sorte. Não que crente seja azarado, óbvio que não. O crente é abençoado, o crente não tem sorte. Você estava dando tudo errado, mas Deus me abençoou, eu me livrei. Então, essas crenças erradas nós vamos levando. E tem muitas que não saem do nosso costume. Então, ele começa ele vai arrancar essa mentira, essa crença falsa, porque quando o apóstolo Paulo fala lá para os Efésios sobre ensino, e ele começa exatamente com a mesma ideia aqui, ele fala: cada um de vocês, deixando a mentira, fale a verdade. Então, se eu não deixar tudo aquilo que é mentira, eu não vou saber andar na luz. Vai haver mistura, vai haver culto de samaritano, um pouco para Deus, um pouco para outro, né? Porque está misturado no nosso entendimento. Tá? Então, nós não vamos falar sobre as crenças erradas aqui, só jogamos uma ideia no ar, combinado? Mas, quem sabe você possa, Senhor, pode pedir, que tipo de crença errada eu mantenho? Se alguém te confrontar com alguma crença errada que você mantém, você reage bem? Você se quebranta? Ou você se justifica, ou fica bravo? Nós somos brabinhos, não? Gostamos muito de confronto, não. Gostamos muito de intervenção. Nós precisamos de intervenção. Não é que alguém não se meter na nossa vida, não é isso. Mas às vezes nós precisamos de alinhamento. Eu gosto também de começar por aqui, e ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele diz no princípio, obviamente ele está falando de eternidade.
É mais um fundamento aqui que está sendo lançado. Quando você vai ver lá em Eclesiastes, ele diz que Deus colocou em nosso coração, um anseio pela eternidade. Eu gosto muito, quando nós ministramos uma aula sobre paternidade de Deus, sobre a natureza e caráter de Deus, e lá fala sobre a eternidade de Deus. Eu gosto muito de pensar no Deus eterno e como isso precisa ser prático na minha vida. Por exemplo, se Ele é eterno, então Ele vive fora do tempo, Ele pode interferir no tempo a hora que Ele quiser e mexer com a minha história. Ele pode parar o tempo. Lá em Josué, lembra da história da guerra que o sol e a lua parou? Não foi o sol e a lua que pararam, foi o tempo. Os astros não param no céu. Agora Deus para o tempo. Se Deus quiser parar os astros, que para. Isso é poderoso, tudo bem, eu sei. Mas o tempo parou. E Deus interferiu no tempo. Certa vez, quando Ezequias ficou doente, o profeta disse: "Ei, rei, o que você quer que é? Um sinal de Deus aí. Você quer que o relógio aquele relógio do sol, avance ou retroceda?" Bom, avançar é fácil, isso vai acontecer natural. Eu quero que retroceda. Porque Deus interfere no tempo. Então Ele pode interferir no teu tempo, Ele pode interferir na tua história. Tem marcas negativas, lembranças negativas, coisas que precisam de ajuste, ele entra na tua história e conserta. Então você pode orar: Senhor, faz isso na minha vida. O Senhor é eterno. O Senhor é onipresente. Então o Senhor estava ali quando tal situação aconteceu, quando essa marca na minha alma aconteceu. Então o Senhor pode trazer cura para essa marca e eu quero ficar livre disso. Então você convida o Deus eterno para interferir e entrar no tempo e fazer os consertos que precisa. Fala que Ele é o Criador, e eu gosto de pensar também nele como Criador, porque, gente, Ele me criou, Ele sabe me consertar, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu gosto, Ele sabe tudo a meu respeito. A minha dificuldade é que eu sou muito metida, tipo criança, a mãe vai ajudar, não, eu já sei. E às vezes, nós não sabemos receber a ajuda de Deus, porque nós achamos que sabemos dar os nossos pulos. É só olhar na história. A primeira coisa que Adão faz depois do pecado não é se arrepender e pedir perdão, é costurar uma tanguinha de folha de figueira. Nós somos hábeis artesãos de tanguinha de folha de figueira, porque nós não queremos depender de Deus. Como Adão, nós queremos ser como Deus e dar o rumo que nós queremos para a nossa vida. Quando eu penso, então, no Deus Criador, eu penso que Ele me criou e Ele me criou para. Ele me criou para a glória do Seu nome. Não foi para o pecado, não foi para a perdição. Não foi para eu viver do meu jeito. Ele me criou para que eu seja parecido com Cristo. Todos os que de antemão conheceu, Ele os predestinou para serem conformados à imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Ele me criou para um projeto definido. Ele me criou para uma missão definida. Jesus, com 12 anos, já sabia sobre a missão dele. Lembra que os pais chegam, confrontam Jesus, 12 anos,
Ô filho, mas o que te deu na cabeça, rapaz? Você sumiu, já faz uns 3 dias que a gente está te procurando aí e tal. Mas como assim? Me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar aqui cuidando dos negócios do meu pai? O negócio do pai de Jesus é um negócio grande, tchê. Algo tipo criar o universo, manter funcionando, vir salvar, negócio grande. Com 12 anos Jesus sabia disso. Uma boa parte de nós passa a vida sem saber para que está aqui. Nosso negócio é, quando é salvo, é ir para o céu. Deus não me criou para ir para o céu, não é heresia, por favor, tá? Deus me criou para trazer o céu para cá. O céu está dentro, o céu está em mim. Jesus mora em mim, o Espírito mora em mim, o céu já está aqui. Então eu não preciso dessa gana de fugir da terra e ir para o céu. Há que chegar o tempo de ir, aleluia, vamos embora. Hoje à noite, melhor ainda. Mas enquanto isso eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma missão. João 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a tarefa que tu me deste para fazer. Ei, com 12 anos, Jesus já sabia da tarefa, e eu com 70, eu não sei se eu vendo picolé, se eu boto um... Está difícil, né? Então pensa para você quer realmente glorificar a Deus? Então, não é só, a vida moral é preciso sim, tem que cuidar dela. Uma vida moral alinhada e cumprir o projeto de Deus, senão não glorificou como ele esperava. Então, ele é o Criador, ele me criou eu preciso entender isso. Aí, a partir do verso 2, ele começa a falar da terra, e eu preciso ver como que isso pode falar da minha vida. A terra, porém, não tinha a forma que nós conhecemos hoje, claro, e estava desabitada. Era uma grande esfera envolta em água, numa escuridão, que você não faz ideia do que era a escuridão, antes de Deus criar a luz e manifestar. Você não faz uma ideia. Então, é algo assim do tipo que não faz sentido, parece que não vai dar nada. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A questão não é se tinha forma, se não tinha forma, qual era a forma. A questão, o que nos define é que o Espírito Santo estava ali cuidando para trazer a forma. Então, a partir de agora, Deus começa a dar forma, Deus começa a colocar ordem. Aí eu preciso pensar na minha vida. O que na minha vida está em desordem? Minha vida espiritual está em desordem, sim ou não? A minha vida emocional, como está? A minha vida material, a minha vida financeira, a minha vida relacional, o que está em desordem? Então eu não devo me desesperar no sentido, acabou, não. O Espírito está cuidando, mas espera uma reação minha. Então, lá no Salmo 139, no verso 16, ele diz assim: Deus viu a minha substância enquanto ainda não tinha forma. Então Deus estava cuidando dessa substância sem forma, para que tivesse a forma que tem hoje. Então Ele quer dar a forma é a forma de Cristo. Essa é a forma que Ele quer dar. E eu preciso encaixar nisso. Então, ele diz, a terra era sem forma, era desabitada, é lógico que daquele jeito não tinha como ser habitada, havia trevas, havia abismo, mas o Espírito pairava. Então disse, haja luz. Então agora Deus cria luz. E em seguida que Deus cria a luz, ele diz, haja separação entre luz e trevas.
Então, na minha vida, o que precisa separar? Que áreas que ainda estão em trevas, que precisa haver separação? Salmo 18, verso 28, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Quais são as áreas que Ele ainda precisa jogar luz? Porque muitas vezes nós pedimos socorro, pedimos ajuda, ora por mim, porque eu estou com tal problema, e às vezes é um problema real, mas é um problema que só pode ser solucionado com luz. Por exemplo, tem pessoas que têm um problema financeiro, e aí eu vou lá, eu estou com um plano financeiro, eu vou lá pedir para o Adrian, ora por mim, rapaz, a finança está difícil, está apertado, o salário não está dando. E aí ele vai começar a me fazer perguntas. Saulo, quanto você ganha? Como você gasta? Você contribui com liberalidade ou você é mão de vaca? Como que... Você gasta por impulso ou você se planeja como vai? E ele começa a me fazer perguntas, então eu vou descobrir que eu não estou com um problema financeiro, estou em pecado. Tem muita gente na fila do apelo para uma oração, mas ela está em pecado e esperando que alguém a abençoe com uma oração. Por quê? Porque precisa separar a luz da treva. E ele vai andando, depois separa o dia da noite, e no verso 3 ele diz, haja luz. Ele aqui está no haja luz ainda, né? É interessante para mim pensar no haja luz, é porque eu preciso viver daquilo que Deus fala, e disse Deus, haja luz. Se Deus não falasse, não haveria. Não é de pão apenas que se vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, para que a minha vida comece a pegar forma. Vai demorar um pouquinho ainda para ter forma. Já tem a luz, mas é aquela luz cósmica que ilumina. Eu não sou cientista para explicar isso. Deve ter gente mais capaz para fazer isso do que eu aí dentro. Mas não era essa luz que nós conhecemos agora, a luz do sol e tal, não era isso. Então ele separa a luz da treva. No verso 6, de novo ele diz, haja um firmamento e separe águas de águas. Mais uma vez você percebe separação. As águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. Eu gosto de pensar nessas águas, porque eu gosto de pensar na forma de Deus abençoar. Então Deus abençoa, a chuva cai, rega a terra, vai para o rio, e vai para o mar, e evapora, e vai para a nuvem, e depois cai de novo, e escoa de novo. Isso é um ciclo constante. Então é a forma de Deus me abençoar, e a forma de eu viver abençoado, porque Deus me abençoa, mas eu só posso viver abençoado se a bênção de Deus fluir na minha vida, como é esse ciclo das águas. Cai, escorre, evapora, cai, escorre, é esse ciclo contínuo da bênção de Deus na minha vida. Depois, no verso 9, Deus diz de novo, e Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. A porção seca ele chamou de terra o ajuntamento das águas mares, e a terra ele deu uma ordem, produza. Isso é interessante. Você lembra de João 15? Aquele que permanecer em mim produz muito fruto. Eu designei vocês.
Gente, um desígnio é algo que vai acontecer, que tem que acontecer. Um desígnio não é uma possibilidade, um desígnio não é uma expectativa, um desígnio não é uma sugestão, um desígnio tem que acontecer. Então, eu preciso ter uma vida produtiva. Isso falando em termos de reino de Deus, envolve toda a minha vida. Envolve aquilo que eu faço aqui no culto, aquilo que eu faço de serviço prestado, aquilo que eu faço na minha profissão, aquilo que eu faço na minha casa. Toda a minha vida precisa ser produtiva. Não deveria ter uma área improdutiva. O fruto do Espírito deve ser desenvolvido em mim. Não, é assim que está escrito? Quando você vai ali e não tem bergamota ainda, né? Uma bergamota tem tantos gomos. Um gomo amadurece e os outros talvez não, ou amadurece parelho. Então eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer espiritualmente, eu preciso buscar o Senhor. Ler a palavra, meditar, você já sabe disso. Eu preciso amadurecer emocionalmente. Provérbios 16, 32 diz: aquele que governa as suas emoções é superior a um grande general que toma uma cidade. Eu preciso governar minhas emoções. Eu não posso viver com base nos meus impulsos e com base naquilo que eu sinto. Eu preciso viver de acordo com o que Deus disse. Romanos 8, 14 a 16 ali, os que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Como eu sou guiado? Pelo Espírito ou pelo impulso? Então agora aqui, ele dá uma ordem para a terra e que a terra seja produtiva. E não só que ela seja produtiva, ela deve produzir fruto, e fruto que tenha semente dentro, porque é preciso continuar a semeadura. Eu preciso aprender a pensar como semeador, por mais urbano que eu seja, eu preciso ter a lei espiritual da semeadura e da colheita muito presente no meu procedimento. Lá em 2 Coríntios 9, versículo 10, o apóstolo Paulo ensina: e ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Porque se ele der semente para o que come, só come, ele come tudo. Ganha 1.420 agora o salário? Já subiu? Ganha 1.400, gasta 1.700, né? Porque vai no cartão de crédito um pouquinho. Se aumentar para 2.800, vai gastar 2.800 ou 3.500. Se dobrar para 5.600, vai gastar 11.000. Ou seja, tudo que entra vira alimento. E se eu viver dessa maneira e eu não aprender a semear, então eu vou ter comida esse ano, mas o ano que vem não vai ter colheita. E se eu não tiver colheita, eu vou doer. Pedir para os irmãos me ajudar. Eu vou bater na tua porta: olha, meu irmão, você precisa da tua ajuda aí, porque, quem sabe, Saulo, você dá uma olhadinha ali naquele carreirinho de formiga, aprende com ela, que ela guarda no verão para ter sempre. As formigas não ficam no formigueiro da outra pedir socorro, não, porque ela planeja, ela se organiza. Então, não basta ter produtividade, super safra. Acho que falamos isso na sexta-feira, né? Aquele cidadão que teve super safra e planejou tirar umas férias permanentes, né? Não tirou um ano sabático, uma década sabática. Ô, minha alma, come, bebe, aproveita, vai, viaja bastante.
vai para Cancún, Punta Cana, bora, vai para Bali, vai para as Maldivas, faz aquela viagem para Israel que você está sonhando faz 10 anos, e vai, você tem muita coisa guardada aí, louco. Hoje ainda você vai rodar na curva, e aí? Então é preciso planejar e é preciso aprender a pensar como um semeador. No verso 14, ele fala agora sobre a criação do sol e da lua. E eu acho interessante a criação do sol e da lua, ele diz, para que haja governo. Nós não gostamos de governo, nós gostamos de benefício. Mas nós não gostamos de ser governados. Gente, por favor, lembra que isso aqui nós estamos trabalhando de uma forma muito geral, assim, tá? Mas se nós gostássemos de governo, as nossas dificuldades cessariam. Jesus viveu 3 anos e pouco, um missionário tipo Jocomeiro, assim, que não tinha uma carteira profissional, plano de saúde. Olha, não tem nenhum registro, e eu duvido bastante que Jesus, em algum momento daqueles, ele vai, pai, eu preciso que o Senhor me levante uma equipe de apoiadores. Não. O Espírito Santo levou ele para o deserto, ele passou aquele momento crítico, saiu dali, escolheu os 12 e bora trabalhar. Não havia ansiedade no coração de Jesus. Sabe por quê? Havia governo de Deus. Isaías 9, verso 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Você quer ter paz permanente? É só se deixar governar pelo Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor. Então é tudo o que eu preciso. Se eu tenho o pastor, o resto é com ele. Se eu tenho o pastor, eu não tenho preocupação. O pastor levanta cedo e ele, antes de as ovelhas acordarem, ele já está lá na frente vendo se a água é límpida, vendo se o pasto não tem ervas venenosas. Quando as ovelhas vão, o pastor já fez o seu trabalho, não precisa ansiedade. A única coisa que a ovelha tem que fazer é se submeter ao seu pastor. É isso que Jesus quer comigo. Seria simples viver sem essa confusão toda, mas a gente vai precisar aprender a ser governado, pastoreado. Quais áreas da minha vida Deus não está conseguindo pastorear? Às vezes Ele não consegue pastorear minhas finanças, eu gasto do meu jeito. Eu ganhei, eu tenho direito. Não, você ganhou não, Deus te deu, te abençoou. É dele ainda, você e a grana é dele. Então você precisa saber onde você vai colocar isso. Tem gente que o Espírito não consegue governar o temperamento dela. Mas eu sou assim mesmo, eu sou explosivo. Parece que o Espírito Santo pode controlar explosões. Pode não? Eu acho que pode. Eu creio que pode. Mas comigo é assim, eu falo na lata. Eu sou sincero. Você não é sincero, você é deseducado. A sinceridade, ela pode ser dita assim. Às vezes precisa na lata, né? Mas não é sempre. Então tem hora. Tem hora de falar e tem hora de ficar calado. Existe um propósito quando se vive debaixo do céu. Então, o sol, não é o sol que governa, ele está falando que o sol vai governar, definir dia, definir noite. Então, eu preciso de definição, e essa definição depende de governo. E depois ele fala de novo, criando os animais marinhos e tal, as aves,
E eu gosto de ver essa forma de Deus ir criando, porque está sempre associada uma coisa com outra. Primeiro Deus lança uma base, depois ele vai fazendo em cima daquilo que ele já fez ali. Primeira coisa, ele cria o tempo. No princípio, então, ele cria o tempo. Depois ele cria o espaço, ele cria os céus. Depois ele cria a matéria, ele cria a terra. Depois de criar o espaço, o tempo, o espaço e a matéria, ele começa a criar outras coisas. Água para os peixinhos agora viver, está criada lá no início. Os ares para os passarinhos voar aqui no quinto dia, já estão criados lá no início. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de ordem. Eu preciso desejar viver de uma forma organizada. Então, é interessante que, às vezes, nós somos muito apressados. Deus podia dizer, haja e haver tudo numa pancada. Uma vez, um haja, um verbo, e estava tudo criado, mas ele preferiu andar no processo. Se Deus andou no processo, eu preciso admitir o processo. Não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero, é do jeito de Deus, no tempo de Deus, na metodologia de Deus. Então, ele vai criar depois os seres, e ele cria os peixinhos lá embaixo, o passarinho cá em cima. Gente, eu gosto de pensar aqui, a gente trabalha muito com família. Você já imaginou se o passarinho inventa de se apaixonar pela peixinha? Vai dar certo? É possível? Vão ter que ter um acordo. Um acordo vai ser, nós vamos morar embaixo na água ou em cima da árvore. Então eles entraram no acordo, ótimo. O problema é assim, um vai morrer. Porque se trouxer o peixinho para cá, ele morre. Se levar o passarinho para lá, ele morre. O problema é quando se é uma só carne e um morre, os dois morrem. Tem muita gente relacionando distorcido porque pensa que o outro vai morrer. É uma só carne. Não tem jeito de um estar mal e o outro ficar bem. Não tem jeito de um morrer emocionalmente e o outro ficar vivo. É impossível isso acontecer. Então nós precisamos, primeiro, não andar em julgo desigual. Segundo, alinhar os nossos relacionamentos para que não haja morte. Gente, tudo isso está numa parte muito histórica da Bíblia. A proposta é que a gente goste de ler a Bíblia e ouvir o que o Pai que mandou escrever diz. Não é o que eu entendo, é o que eu preciso saber. Depois ele cria os animais, e a gente precisa terminar uma hora dessa aqui, né? Já são 8h30. Aí ele vai criar a gente. Ele vai criar e diz, vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo de seres diferente agora. Eles serão a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que eles vão ser criados aos pares, homem, mulher. E é interessante, não é uma questão de apenas gênero, é uma questão de identidade e é uma questão de função. Homem faz coisa de homem, mulher faz coisa de mulher, é papel. Se o homem se omitir no seu papel e a mulher tiver que fazer 2 papéis, ela vai ficar sobrecarregada.
Se um invadir a área do outro, vai haver problema no relacionamento. Então, a nossa identidade está atrelada à nossa função nos relacionamentos. Então, eu preciso ver com Deus e me definir. Bom, eu sou um homem, então eu devo agir como homem. Eu sou um homem de 70 anos, então eu devo agir como um homem de 70 anos, não como um guri de 17. O meu papel está junto com a minha identidade, não dá para separar. Então agora nós estamos vivendo um tempo diferente, muito diferente, está havendo muita confusão, não vamos entrar nisso aqui, mas é preciso tomar cuidado. Lá em Romanos 12, toma cuidado com o jeito de pensar do tempo que você vive. Renova a tua mente e aprenda a pensar como o Espírito pensa. Você vai precisar nadar contra a maré no tempo que você está vivendo, porque está tudo invertido. Então, toma cuidado. No verso 28 de Gênesis 1, ele diz: eu abençoo vocês. Quando ele diz eu abençoo vocês, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer, eu autorizo vocês a prosperarem. Eu autorizo vocês a dar certo. Então por que não dá certo, hein? Aí tem N motivos, né? Não dá certo porque às vezes porque começa errado, não dá certo às vezes porque a gente não quer fazer dar certo, não dá certo porque tem muita ignorância, a gente não sabe fazer, tem muitas coisas que, então a gente precisaria buscar a orientação de Deus para que a nossa vida desse certo, porque Ele me autorizou a dar certo. Se Deus autorizou dar certo, não tem quem consiga desautorizar. O meu problema é que, por ignorância ou pecado, eu não consigo andar no caminho de Deus. Então, a ignorância, a gente resolve com o conhecimento. O pecado, a gente resolve com arrependimento. Não dá para resolver isso e fazer a vida dar certo. Mas é toda a vida. Não adianta as minhas finanças darem certo e os relacionamentos estarem errados. Não adianta, as finanças estão dando certo, a profissão está a milhão, lá em casa está tudo bem, mas ninguém lê a Bíblia, medita, não ora, vem na igreja e volta. Não, tem que ser todas as áreas. Nós somos espírito, alma e corpo. Depende da teologia de cada um, né? Tem um que diz que é só espírito e corpo, só alma e corpo. Tanto vai fazer, desde que resolva a vida, a teologia não vai importar muito não. Tá? Então nós temos emoções para cuidar, nós temos saúde física para cuidar, e nós temos vida espiritual para cuidar, e tudo isso precisa dar certo. Já estamos abençoados. Você não precisa mais se preocupar em ser abençoado. A preocupação agora é como administrar essa bênção. Nós estamos com um problema administrativo, não é com a falta de bênção. E para terminar de verdade mesmo, o verso 31. Tá? Aí Deus olhou para tudo que fez e disse. Um bom gauchês, né? Machê, ficou bom, hein? Você gosta de você? Deus disse que tinha ficado muito bom. Então, Deus disse, gente, Deus é encorajador. Ele disse, ficou muito bom. Cara, é só tocar para frente agora que dá certo. Tá? É só não inventar. É só não deixar de destruir. É só manter em ordem. Ele diz, Adão, governa a terra. Ele diz, Adão, cultive a terra, guarda a terra. Ou seja, mantenha em ordem aquilo que eu criei e vi que estava muito bom.
Mas o problema é que a gente tem uma certa mania de discordar com Deus, né? Nós queremos melhorar o muito bom. Aí vem alguém muito esperto e diz: Eva, dá para melhorar. Você só tem o jeito de melhorar é você ser dona do teu nariz. Porque enquanto você ficar submissa a... Não vai. Você vai ser um governadorzinho dessa terra aí. Gente, o Satanás está louco para pegar o governo da terra. O Big Brother está chegando aí. O Adão tinha isso, dado por Deus. Quantos milhões se gasta para eleger um vereador num município desse aí? Para um presidente você nem faz ideia de quanto. Adão tinha o governo do planeta Terra como concessão de Deus, como delegação de Deus. Mas ele achou que dava para melhorar isso. Não, isso é pouco. Eu quero ser como Deus, eu quero me autogovernar, não quero prestar conta, não. Ei, você tem que prestar conta. E não é só para Deus, tá? É para um meio mundo. Marido presta conta para a esposa, esposa presta conta para o marido, filhos prestam conta para os pais, pais prestam conta para os filhos. É assim. Efésios 5, verso 21, diz que a submissão é mútua. Não tem cadeia de comando, um manda e o resto obedece. A submissão é mútua, nós prestamos conta da nossa vida constantemente. Porque assim a gente pode viver em segurança. Então, quem sabe a gente precisa entregar para Deus o governo da nossa vida. Você já entregou a vida para efeito de salvação. Mas por que tem umas áreas disfuncionais ainda? É porque você está governando, é só por isso. Quando o Espírito Santo assumiu o governo, vem paz sem fim. Não é que não vai parar de ter problema. Não é isso. Vai ter paz sem fim. A paz não é ausência de dificuldades. A paz é dentro delas. Não importa. Eu vou estar com você. O jeito de ele fazer, nós não podemos definir. Gente, na fornalha, os 3 guris entraram lá, porque o rei mandou, e Jesus entrou e livrou, certo? Nas ruas de Roma, Jesus estava com eles, mas não livrou. Na cova dos leões, Daniel entrou e Deus entrou com ele e livrou. Nas arenas de Roma, Deus entrou com eles e não livrou. Então, o jeito de Deus fazer, nós não sabemos. O que eu preciso é saber que Ele estará comigo, porque Ele é fiel, Ele é honesto. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias. Até a consumação dos séculos. E quando os séculos consumar, então, aí vocês estarão comigo a eternidade afora. Baixa a tua cabeça, fala com o Senhor, pergunta para Ele se tem a ver contigo. Senhor, o que está disfuncional na minha vida? E eu não estou me submetendo ao teu governo. Olha, Senhor, olha para o meu dia a dia, para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional, para os meus relacionamentos, para as minhas finanças.
Olha, Senhor, e vê aquilo que está disfuncional. É o teu Espírito que convence. Vem com o teu convencimento, Senhor, porque o Senhor convence para consertar, o Senhor convence para perdoar. Nós queremos alcançar esse lugar de paz constante. Vem nos ensinar a viver, Deus. Obrigado, porque o Senhor está nos ensinando a cada dia. Ainda faltam algumas coisas, mais para um, menos para outros. Deus, na limitação de cada um, no entendimento de cada um, na necessidade de cada um, vem nos socorrer, Deus, e nos encaminhar para que a gente seja parecido com Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Boa semana, em nome de Jesus.